o que lemos, se não tivermos algo semelhante ao que estamos lendo, não tem ressonância. Por isso que o que lemos, muitos falam, mas é difícil esse texto de Joana de Ângeles. E ela fala, com tranquilidade, suba até mim. Não queira que eu desça até você, porque se eu descer até você, eu vou falar gíria, para você entender. Agora, se esforce um pouquinho aí, porque se você esforçar, Deus aumenta 100 ou 1000 vezes a mais o seu esforço. Aí você chega rapidinho aqui. E foi assim que fizemos, porque com a autora, logo nas primeiras obras, ela deu a dica. Falou, filho, antes de ler um livro ou uma obra qualquer, faça a conexão com o autor da obra. Se você fizer a conexão, você vai ler coisa na obra que nem existe. Porque a obra original, como a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, diz que um dia ele se vê fora do corpo e encontra a Santa Ceia. Fala, mas o que o meu quadro está fazendo aqui? Seu quadro? Nós já trouxemos aqui mais de 20 vezes para você fazer aquela coisinha xoxa lá que não tem nada a ver com o original aqui. Então, nada se cria, nós copiamos alguma coisa. E a verdade, como o Leon Denis fala, se ela estiver lá em cima, no campo mais sutil da consciência, ela brilha como o raio do sol, como gotículas de chuva na extremidade de um ramo. Mas quando vem para o nosso consciente, nós queremos que ela faça a nossa vontade e não executarmos a vontade que essa verdade determina. Por isso que eu só posso entender melhor baseado em Jesus. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele fala o porquê. Quem me vê, vê-lo-á. Quer dizer, não tem diferença entre mim e ele. Se ele tivesse aqui, ele faria a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas eu tenho consciência que não sou eu quem faço as obras diretamente. É ele que as realiza por meu intermédio. E aí nós queremos pegar a mensagem, dependendo da situação, e vesti-la à nossa maneira, para atender o nosso quadrado somente. E aí não vai dar muito certo. Todos podem ter acesso a essas informações. Agora, o que fazer depois de acessadas? Fazer o que precisa ser feito visando o bem de todos? Ou o crescimento pessoal e a harmonia do universo, conforme a questão 558 no Livro dos Espíritos? Ou adequá-la à minha vontade? Como nós estamos vendo, um ser que está se destacando pela quantidade de seguidores e, ao mesmo tempo, descendo a lenha no espiritismo. Como se quem estudasse ou fosse no centro espírita vai direto para o inferno. Começou a queda. Engana-se parte do tempo todo o povo. Agora, enganar todo o povo todo o tempo, porque seres conscientes estão pegando Divaldo Pereira Franco, outros seres, e mostrando que ele está em contradição com a própria Bíblia. Que nela está a encarnação ainda em vários lugares, que se assim não fosse, o nosso amigo, né, Adriana, o pós-doutor em Ciências da Religião Severino Celestino, em analisando as traduções bíblicas, mostra a encarnação na Bíblia. Divaldo tem palestras inteiras só falando da reencarnação na Bíblia. E mostrando que antes de Justiniano e a rainha Teodora, era explicitamente na Bíblia. Mas ela, com medo de que o pessoal sabesse que ela reencarnaria um dia, porque ela veio de um local, porque ela era alguém que comercializava o próprio corpo e tinha mais umas 500 irmãzinhas lá. E para não saber da sua origem, mandou matar todo mundo. Falou, você vai encarnar e vai pagar esse negócio. Você fez. Para o povo não ficar cobrando, ela mandou por decreto lá. Ou ela induziu o esposo a fazer, o imperador, por decreto, tirar da Bíblia. E nós sabemos que
3 das grandes traduções da Bíblia, se é que podemos chamar de traduções, foram feitas por imperadores. Com quais interesses? Isso lá naquela época. Imagina depois disso. Porque se certos elementos, quando surgiu o protestantismo, alguém fez uma tradução para ele discordando daquela que estava. Fez como? De acordo com a visão dele. Nada contra. Para quem tem olhos de ver, dá para garimpar valiosos ensinos, tanto no Velho quanto no Novo. Agora, se for levar ao pé da letra, basta você pegar uma edição e comparar com outra, que o doutor Severino Celestino faz, o professor, e você vai ver certas aberrações. Basta analisar na nossa própria casa a obra ou nas chamadas traduções kardecianas. Porque tem coisas que você fala, não pode. Quem teve a coragem? Tem uma tradução agora, Adriana, que foi feita pela inteligência artificial, a tradução do francês para o português. A inteligência artificial tem capacidade de raciocinar para entender a essência de uma frase para substituir ela por outra? Por isso que a gente encontra em certas traduções indução e em outras dedução. Uma abnegação, nós sabemos o que é, e outra coisa totalmente diferente. Por isso tem que estar atentos. Então, não ler de carreirinha, entrar em conexão com os autores espirituais, porque mesmo de onde tiramos, nós tiramos na dimensão que nos encontramos, quer dizer, numa dimensão bem próxima da nossa realidade. E essas obras em outras dimensões. Imagine o Espiritismo, que é uma lei da natureza, em outro planeta ou em outra dimensão superior. Porque se é um ensino cósmico, aqui tem que falar quase gíria para a gente não melindrar e comprar a ideia. Mas se for falar o que realmente é, será que suportaríamos com essa envergadura espiritual que temos? Porque ontem mesmo no estudo, dependendo, uma das estudantes falou, dependendo do que a pessoa fala, ela já não quer ouvir mais a pessoa. Por que que o outro fala nos incomoda? Se nos incomoda, é porque eu tenho um pouco daquilo que ele está falando. Porque normalmente em nosso interior tem o que nós chamamos misoneísmo. Esses pequeninos seres que compõem o nosso inconsciente têm aversão ao novo. Porque sabe que se abraçar a ideia nova tem que mudar. Porque a nossa responsabilidade, segundo André Luiz, em mecanismo da mediunidade, tem o tamanho do nosso conhecimento.